Hello! Welcome! This is our class number 26. Hoje, então, nós vamos falar sobre as preposições de tempo. Lembram-se que algumas aulas atrás a gente já viu algumas preposições, né, como usar o in, o on, in front of, behind. Lembram-se que nós já vimos, então, algumas preposições para utilizar quando a gente vai falar de lugar, de posição. Hoje, então, nós vamos ver como utilizar essas mesmas preposições, né? Algumas delas, na verdade, o in, o at e o on, quando a gente estiver falando de tempo, de períodos de tempo, ok? Mas antes eu queria só dar um recadinho para vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens, aliás, sempre agradeço muito as mensagens que eu venho recebendo. Fico muito feliz, né, com todas as mensagens que eu tenho recebido. E algumas pessoas, então, estão, acho que um pouco preocupadas, né, de que eu pare de colocar as aulas. Então fiquem bem tranquilos, tá? Que o meu compromisso com vocês é realmente de disponibilizar o curso completo de inglês para todos vocês aqui gratuitamente, ok? Então fiquem tranquilos que eu vou continuar postando até... Eu estou com um projeto pessoal paralelo agora que vai estar me tomando um pouquinho de tempo, então até mais ou menos ali setembro eu vou estar postando mais ou menos com essa regularidade que eu tenho postado. Às vezes, em algumas semanas eu consigo colocar 2 aulas, mas é só até setembro, tá? A partir de outubro, eu pretendo já acelerar bastante as postagens para que no fim do ano a gente já tenha, com certeza, o curso básico todo completo e em outubro mesmo eu já vou estar, então, já vamos dar início ao curso intermediário, além de algumas outras ideias que eu tenho aqui, de alguns cursos específicos só de gramática, só de vocabulário, ok? Principalmente então para quem está estudando para concursos. Então peço que vocês aguardem aí e que ainda temos muita coisa ainda pela frente, eu tenho grandes projetos aqui ainda para o canal. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar a aula para a gente então ver então, as nossas time prepositions, né, as preposições de tempo. Então eu trouxe aqui um slide que nós já vimos, né, naquela aulinha sobre clima, né, weather, lembram-se? Só para a gente relembrar rapidinho então alguns períodos de tempo. Né? Então vamos começar, né, com os meses, lembram-se? Months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October and November. E faltou aqui o December, né? December. Ok? Depois, então, a gente também tem os weekdays. Lembram-se dos dias da semana? Weekdays. Quais são os weekdays? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. E depois os weekends, né? O final de semana. In the weekends, we have Saturday and Sunday, right? Saturday and Sunday. Temos também as estações do ano, lembram? Seasons. Spring, summer, fall and winter. Spring, summer, fall and winter. Ok? Então, aqui alguns períodos de tempo então, que nós vamos estar utilizando hoje para a gente ver qual a preposição correta então, para a gente utilizar com esses períodos de tempo. Então vamos lá. Quando é que a gente usa a preposição in? Então a gente usa a preposição in normalmente quando a gente fala sobre períodos de tempo maiores, mais longos. Né? Então, we use in with long periods. For example, years, né? Anos. Então, quando a gente vai falar sobre anos, por exemplo, a gente fala in 1834, in 2006, ok? Então, o ano a gente ainda não viu bem especificamente como falar, mas normalmente o ano a gente fala sempre, ao invés de falar 1834, né, que seria 1834, a gente vai sempre primeiro falar os dois primeiros aqui, né, o 18, 18, e depois então 34, 1834. Então, por exemplo, se a gente fosse falar 1945, 1945, né, 1996, 1996, ok? Então sempre assim. E depois, claro, quando tem 2006, não é tão comum falar 2006. É possível, mas não é tão comum. 2006, ok? Então vamos lá. Então, normalmente, então, com ano, a gente utiliza a preposição in, né? Com anos, years. E months, com os meses, a gente também usa o in. For example, in January, in August, in September, ok? E também a gente usa com as estações do ano, seasons, né? Estão vendo? Olha só, sempre períodos maiores de tempo, né? Então, seasons, in the spring, in the fall, ok? In the summer, in the winter. E para os períodos do dia. Então, nos períodos do dia, embora agora aqui não se encaixe tanto na regra geral, né, de períodos mais longos, nós já vimos, inclusive na aula anterior, não é isso? Olha só, com periods of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening, right? In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok?
E quando é que a gente usa o at? O at normalmente a gente usa com tempos precisos, com um momento preciso, né? Então, o que eu coloquei, né? With precise time, não com tempo preciso. Então, quando a gente vai falar sobre horas, por exemplo, que nós vimos na aula passada, não é? Então, a gente utiliza, por exemplo, at 3 o'clock, às 3 horas. At midnight, à meia-noite. At noon, at 4:36, né? Às 4:36. Então, a gente vai usar o at com as horas, ok? E para os períodos do dia também. Então, a gente usa o in para falar, lembram-se? In the morning, in the afternoon, in the evening. Só que tem um que a gente usa o at night. Lembram-se dele? At night. O único que é diferente que a gente vai usar com at. A gente também usa o at para falar sobre holidays. Então, quando for feriados, né, festas nacionais, a gente também usa o at. For example, at Christmas, né, no Natal. At Easter, na Páscoa. Okay? Mas vamos ver já que tem uma diferençazinha quando a gente especifica o dia, que é justamente o que nós vamos ver agora, que é quando a gente utiliza a preposição on. Okay? O on, então a gente usa com dias, days and dates, com dias e datas. Então, por exemplo, com days, a gente pode dizer, por exemplo, on Thursday, na quinta, on Saturday, no sábado, e também com datas, né? On New Year's Eve, né? Olha só, on New Year's Eve, Eve significa véspera. Então, New Year's Eve seria a véspera de Ano Novo. Então, como eu especifiquei o dia, eu vou usar on. Aqui, on my birthday, né? No meu aniversário, on my birthday. Então, a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com os holidays. Então, quando eu falo Christmas, só Christmas, eu falo at Christmas, no Natal. Mas se eu quiser dizer o dia do Natal, eu vou também usar o on. Então, vai ficar on Christmas Day, right? On Christmas Day. On Easter's Eve, na véspera da Páscoa, ok? Então, a gente usaria o on quando for especificado o dia, ok? Então, basicamente é isso. Então, o que nós vimos, né? A gente vai usar o in, então, normalmente com períodos maiores de tempo, principalmente anos, meses, né? A única coisa, desculpem, faltou só dizer aqui para vocês do on, que eu coloquei aqui com datas também. Na verdade, a gente utiliza sim o on com datas, e eu não coloquei aqui porque a gente fala data para dizer o dia do mês, por exemplo, a gente utiliza sempre os números cardinais que nós ainda não vimos. Por isso que eu não trouxe aqui exemplos para vocês, tá? Mas só para não ficar incompleta a aula, a gente utilizaria, por exemplo, se eu quisesse falar no dia 5 de maio, on May 5th, on May 5th. Né? No dia 4 de julho, on July 4th, on July 4th. Mas como a gente ainda não viu esse 5th, 4th, né, eu não queria ainda encher demais assim a cabeça de vocês com isso que nós veremos um pouquinho para frente quando nós também falarmos dos números cardinais, ok? Mas então já sabendo então que a gente utiliza também o on com dates, né, com datas. Então é basicamente isso, né? O in a gente usa então com períodos maiores, months, years, com a exceção, claro, dos períodos do dia, né? In the morning, in the afternoon, in the evening. Né? E a gente usa o at para falar sobre hora definida, né? At 4 o'clock, at 2:30, né? Às 2:30, a gente vai usar o at. E também a gente usa o at para falar sobre feriados, né? Holidays, né? Então, at Christmas, at Easter, at New Year, ok? E o on a gente usa principalmente para falar de dias e datas, days and dates, ok? Vamos praticar um pouquinho então? Então, olha só, vamos completar aqui as lacunas com a preposição correta. Vamos lá, sigam comigo. I play soccer Wednesdays. Eu jogo futebol quartas-feiras. Então, eu jogo futebol às quartas-feiras. Como é que a gente diria isso? On Wednesdays. I play soccer on Wednesdays. Quando a gente falar de dia, a gente vai usar o on. E aqui, olha só o horário, ó. 4:30 p.m. Lembram 4:30 p.m.? 4:30 da tarde, p.m. Então, I play soccer on Wednesdays at 4:30 p.m. Ok? Então, aqui especificou a hora at. One more. Jim is on vacation. Jim is on vacation. Então, o Jim está de férias. Quando? July, né? Julho. Qual que a gente vai usar aqui, então? He is on vacation in July. In July. He is free in the winter. Então, ele está livre no inverno, né? Então, com seasons também a gente usa o in. Então, months and seasons a gente usa o in. He is free significa ele está livre, né?
Ele está de folga, nesse caso aqui, né? He is free in the winter. Ele está livre no inverno. Ok? Deb is home from school. Então, Deb está em casa, está de volta, né? Voltou para casa da escola. Is home from school. Esse from aqui é uma preposição que indica origem, né? Da escola. Então, ela já chegou em casa, ela veio da escola. Então, 6 o'clock. Então, ela chega em casa da escola às 6 da tarde. Então, at 6 o'clock. Definite time, precise time, né? Então, hora precisa. At 6 o'clock. E agora, the evening. In the evening, né? Period of the day. In the evening. She sleeps late. Então, ela dorme. She sleeps late, tarde. Ela dorme tarde, à noite. At night. Lembram-se? In the morning, in the evening, in the afternoon, in the evening, at night. Né? Então, isso daí facinho, né? Já falamos várias vezes aí, acho que já deu para memorizar bem. Ted is going to the United States, né? US aqui então é uma abreviação para United States, ok? Então Ted is going to the United States. Ted está indo para os Estados Unidos. Quando? 2017. Então a gente vai falar em 2017. Então é um ano, né? So, in 2017. 2017. Now, he is applying for his visa. He is applying. Não, to apply for something, né? To apply for something seria quando você solicita alguma coisa. Então ele vai solicitar o seu visto. He is applying for his visa. Agora quando? Na sexta. On Friday. He is applying for his visa on Friday, né? Então é muito comum, né, quando a gente usa em inglês, quando você vai ter que preencher um formulário para solicitar alguma coisa, a gente chama isso de application, né? Application form, um formulário de solicitação, de requerimento, ok? Então, mais uma now. They are getting a gift. Então, esse aqui nós já vimos. Olha só, esse getting aqui. Lembra que eu falei que já tem múltiplos sentidos e que a gente sempre vai ter que ver o contexto. Olha só. They are getting a gift. Né? O present continuous aqui, ó, verbo to be mais verb ing, né? Mais o verbo principal com ing. Então, they are getting a gift. Gift está aqui, olha só no desenho. Ó. Gift é o presente. Então, eles estão ganhando um presente, né? Eles vão, no caso aqui, a gente lembra que eu falei para vocês que a gente pode utilizar o present continuous com sentido de futuro. Então, olha só, aqui eles vão ganhar, a gente diria, eles estarão ganhando, alguma coisa assim, né? Então, eles vão ganhar um presente, they are getting a gift. Olha só, Christmas Day. E aqui, vai ser at ou on? Se fosse só Christmas, seria at Christmas. Mas como eu especifiquei Christmas Day, on Christmas Day. On Christmas Day. It's, olha só, é em dezembro, December. It's in December. It's in December. Ok? Então foi isso, pessoal. Então é bem simples, né? São só 3 preposições por enquanto que nós vamos ver. Existem muitas outras, né? Mas eu sempre acredito que a preposição, como ela é um assunto um pouco mais, vamos dizer, não tem uma regra tão fixa, né? Tem muitas coisas que dependem do contexto. Alguns verbos e nomes pedem preposições específicas, então é bom a gente ir vendo devagar, né, porque é um assunto mais complexo e aí a gente vai se acostumando aos poucos, né, e vendo sempre passo a passo. Quando a gente vai fixando um conhecimento, a gente adquire novos, ok? Então, olha só, já vou deixar disponível para vocês a lista 8, tá? Então já podem entrar lá no meu site, né, www.professormarcondes.com.br. Entrem lá na aba material, já podem baixar a lista 8 e resolver, porque na próxima aula eu corrijo com vocês, ok? Então, muito obrigado a todos que me assistem. Thanks for watching. See you next class.